Bora para mais uma aula. Aqui nessa aula eu vou subir uma campanha aí junto contigo. Então vamos de fato botar a mão na massa. Vai ser de novo uma aula um pouco mais longa, porque não tem como ser superficial nessa parte de subir campanha. Como eu falei numa aula anterior, a gente vai criar diversos conjuntos de anúncio, tá? Então, como você já sabe também, já falei, no Facebook Ads a estrutura é muito parecida com o Google Ads. Então, eu vou ter uma campanha e dentro dessa campanha eu vou ter múltiplos grupos de anúncio. Como eu também já disse anteriormente, o que eu aconselho? Que você crie pelo menos 3 conjuntos de anúncio, tá? 3 conjuntos de anúncio, se você puder criar 4. Quanto mais conjuntos você criar, mais rápido você vai validar qual que é o teu público comprador, teu público campeão e qual criativo é campeão, tá? Ah, Maria, não tenho tanta grana para criar 3. Beleza, você pode começar com um. Naquele curso de cabeleireiro que eu mostrei, eu criei um conjunto de anúncio e o primeiro já validei. Foi rápido, não é a regra, mas aconteceu, tá? Coloquei lá R$ 25 em um único conjunto de anúncio e foi vendendo. Aí eu fui criando novos conjuntos de anúncio para testar e validar novos públicos e novos criativos, beleza? Eu aconselho que você coloque R$ 25 em cada, é o que eu normalmente uso, porque se você coloca 10, se você coloca 6, o mínimo que você pode colocar é 5 e pouquinho, mas digamos que você coloca 6, 10, o Facebook Ads funciona também como um leilão. Então, se você coloca muito pouco, vai demorar, vai custar mais a rodar. Então, eu indico que você coloque 25 ou 20 por conjunto de anúncio e você crie 3 a 4 conjuntos de anúncio, tá? Para cada conjunto de anúncio, é legal você ter pelo menos dois anúncios, tá? Anúncio 1, anúncio 2, melhor, criativo 1 e criativo 2, tá? Para você conseguir validar no mínimo 2 criativos. E assim vai ser para cada conjunto de anúncio. Quanto mais criativos você tiver, mais você vai conseguir validar rapidamente esses criativos. Mas vamos começar devagar, pelo começo. Então é isso que eu normalmente faço, beleza? Eu tenho aqui uma campanha, eu já vou lá e testo 4, 5 conjuntos de anúncio e tenho pelo menos 2 criativos. Então eu uso esses criativos nos diversos conjuntos de anúncios que eu tenho. Então, criativo 1, criativo 2 nesse conjunto e assim por diante, tá? Vou utilizar esses criativos 1 e 2 nesses diferentes conjuntos. E o que eu te indico a fazer, tá? O que eu te indico a testar? Isso aqui não é uma regra, é tudo teste. Eu tô te passando o que eu normalmente faço e que funciona legal para mim. No conjunto 1, você vai colocar um interesse, você não vai colocar lookalike, você vai colocar um interesse. Então, tô anunciando um curso de cabeleireiro, interesse cabeleireiro. Ponto. Por quê? Porque o público é grande, deve ser um público que tem mais de 1,5 milhão de pessoas. Então, se o teu público for grande, você coloca só um interesse, tá? Só um interesse. Se o teu público for pequeno, você pode colocar múltiplos interesses parecidos. Então, digamos que cabeleireiro tivesse apenas lá 200 mil pessoas naquele público, eu colocaria cabeleireiro, cuidados para o cabelo, ou enfim, outros interesses relacionados até eu ter um público de no mínimo aí 1 milhão, tá? É legal você ter um público maior para você conseguir testar e validar esse teu criativo. Digamos que você tem aí 2 ou 3 públicos de interesse que são muito grandes, tá? Públicos aí que têm mais de 1 milhão de pessoas nesse público. Você pode criar um conjunto de anúncio com o interesse 1, o segundo conjunto de anúncio com o interesse 2, tá? E aí você valida qual interesse dá certo, se algum dá, se nenhum dá, você tira os dois, se um dá e o outro não dá certo, depois que você analisa as métricas, você deixa um que deu certo e esse segundo você substitui por um outro interesse, combinado? Pouquinho confuso no começo, mas a ideia aqui é você testar um interesse que faça sentido, que seja grande e ir sempre testando novos interesses e novas combinações. Então, voltando aqui, conjunto 1, vamos ter um público de interesse grande, criativo 1 e criativo 2. Conjunto 2, a gente vai pegar um lookalike. Ah, Maria, mas eu não tenho uma lista de compradores. Vai atrás da lista de compradores do produtor, tá? Pega a lista de compradores do produtor e sobe esse segundo conjunto de anúncios só com o público lookalike, só com o público semelhante. Aí você testa o criativo 1 e o criativo 2 também, beleza? Esses mesmos criativos aqui. Ah, olha, eu tenho mais criativos para testar. Posso? Pode. Você tem 4 criativos, testa o criativo 1, 2, aí o 3 e o 4 aqui, beleza? 3 e o 4 aqui, você pode fazer isso também, tá? Você pode fazer isso. Não tem regra, beleza? Terceiro conjunto de anúncio.
você vai fazer um público semelhante mais um interesse. Então, digamos que aqui eu coloquei interesse em amigurumi. Aqui eu coloquei lookalike de 1% da lista de compradores que o produtor me deu. No conjunto 3, eu vou colocar lookalike de 1%, com base na lista que o produtor me forneceu, mais interesse em amigurumi. E no conjunto 4, aberto, sem nada, nada. Nossa, Maria, mas sem nada vai entregar para o Facebook inteiro? Vai. Eu já tive campanhas iniciais que meu público aberto funcionou super legal. De alguma forma, o Facebook Ads ele consegue ler as palavras que estão ali no criativo, na copy, e acaba entregando para um público legal, tá? Então, vale a pena você testar aberto. Nem sempre é o melhor público, mas eu tive campanhas que eu validei dessa forma, com o público totalmente aberto, e o CPM acaba sendo mais barato, porque pouca gente anuncia aberto, e o público é bastante grande. Entendido? Bora então criar o nosso anúncio. Então, loga aí, entra aqui no Facebook, nas configurações do negócio, você vai estar aqui provavelmente como você faz para começar a criar os seus anúncios. Você vem aqui em ferramentas e vem em gerenciador de anúncios, beleza? E é aqui que a gente vai começar a criação do nosso anúncio. Eu vou tentar não ficar enrolando para não ficar muito extenso, mas também quero me ater a detalhes que eu acho que são importantes na hora de você criar os teus anúncios, porque faz bastante diferença aí na prática, beleza? Então, vamos iniciar aqui essa criação. O que você faz para iniciar aqui? Você vai vir aqui em criar, e aí você vai ter que selecionar um objetivo de campanha, beleza? Normalmente, o que a gente escolhe na hora de fazer uma campanha de venda direta? Ou seja, eu tenho o anúncio e a página de vendas. Você vai escolher o objetivo de conversão. Por quê? Porque a gente quer conversão. Existem outros objetivos que a gente usa bastante e principalmente para outros tipos de campanha. Então, digamos que eu queira fazer uma campanha para atrair seguidores para o meu Instagram ou para soltar algum conteúdo, enfim, do meu Instagram para atrair seguidores. Você pode usar campanhas de tráfego. Eu vou te ensinar uma técnica bem legal que você pode usar para fazer campanhas de engajamento para ajudar a aumentar a conversão das suas campanhas. Vamos falar sobre isso, tá? As que eu mais utilizo, que o pessoal mais utiliza é conversão, tráfego, engajamento e também alcance. Eu tenho testado objetivos de alcance em remarketing, tem sido uma experiência bem legal. Mas, basicamente, quando você for criar campanhas, seja de, muitas vezes, de remarketing, essas campanhas de venda direta, captação de lead, a gente acaba usando conversão. Tráfego acaba sendo mais quando você distribui conteúdo e você quer gerar mais tráfego para o teu site, para o teu perfil do Instagram e assim por diante. Engajamento, quando você quer que uma publicação tenha mais engajamento. E alcance, também quando você quer alcançar um público maior com uma verba menor. Ah, Maria, eu não sei o que significa esses outros engajamentos, esses outros objetivos. Clica aqui em cima e vai falar um pouco mais sobre cada objetivo. Também, de novo, isso aqui daria um monte de aula só sobre isso, mas eu vou focar no que realmente importa aqui para a gente ser um pouquinho mais assertivo, tá? Então, conversão, beleza? Vamos dar aqui um nome para minha campanha. Então, eu gosto de colocar em colchetes aqui, conversão amigurumi, tá? Então, essa vai ser o nosso objetivo, conversão, e o nome aqui da nossa campanha, do nosso produto, enfim, utiliza a nomenclatura que fizer sentido para você. Aqui, nome de campanha, a gente colocou, aqui em categorias você não precisa colocar nada, aqui em detalhes da campanha também não precisa alterar. Teste AB. Isso aqui é legal quando você quer testar, fazer um teste AB para ver o que performa melhor, mas eu acabo não utilizando. Se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre isso, você pode clicar aqui em Saiba Mais. Fato é que eu não vou colocar isso agora, porque eu não uso e, sinceramente, acho que nesse primeiro momento mais simples aqui, talvez não seja interessante para você. Aqui na parte de otimização do orçamento da campanha, é importante que você saiba que você pode criar campanhas em CBO ou ABO. Lembra que eu falei que a gente tem uma campanha e dentro dessa campanha temos diversos conjuntos de anúncio? Se eu escolho CBO, eu deixo o meu orçamento a nível de campanha, ou seja, eu coloco R$100 na minha campanha e o Facebook vai distribuir da forma que ele quiser o meu orçamento entre essas 4 campanhas, tá? Então eu tenho R$100, ele pode colocar 30 em uma, 70 em outra e nada nas outras. Enfim, ele vai distribuindo da forma que o robozinho entende melhor. Quando a gente está iniciando, validando aqui público, entendendo qual conjunto, qual público é melhor e assim por diante, eu gosto de deixar a campanha no que a gente chama a nível de
ABO, tá? O que que isso significa? Que eu vou colocar a minha verba a nível de conjunto de anúncio e não de campanha. Então, eu quero 25 em um conjunto, 25 em outro, 25 em outro, 25 em outro. Não quero 10 em um, 30 em outro e assim por diante. Eu acho legal porque aí distribui a verba de forma igual entre os conjuntos para a gente entender qual conjunto, qual público é o mais interessante para a gente, beleza? Então, aqui eu deixo do jeito que está. E clico aqui em avançar. Aqui já vamos para uma próxima etapa da criação da nossa campanha. Aqui nós vamos dar um nome para o nosso conjunto de anúncios. Então, o nome da nossa campanha lá é Conversão Amigurumi. Aqui eu vou colocar Interesse Amigurumi. Lembra que eu falei que a primeira é legal a gente colocar o interesse? Então, eu coloco. Se fosse mais de um interesse, eu poderia colocar interesse em Amigurumi mais crochê, tá? Só para eu depois ler e saber o que que é, para eu me localizar. Então, é sempre legal você colocar as informações que você olhe, bata o olho e você saiba qual que é aquele conjunto. Combinado? Amigurumi, beleza? Então, vamos deixar aqui. Aqui você vai deixar insight. Existem campanhas que você pode mandar direto para o WhatsApp, mas aí é muito no 1 a 1. Já fiz, já deu certo, mas acho que fica muito no 1 a 1 e perde um pouco a parte automática aqui do negócio. Pixel, você vai selecionar o pixel aí que você instalou, pode, se você tiver mais de um, vai aparecer a opção de você selecionar. Aqui, nessa conta de anúncios, só tenho esse pixel, então ele já veio aqui automático, tá? Eventos de conversão. Eu sempre coloco compra. Muitos falam que, se você não tem nenhuma compra, você não pode otimizar para compra, porque você ainda não teve compra. Enfim, todos os testes que eu fiz, em diversos cursos que eu já fiz, é o que o pessoal coloca e é o que funciona para mim, é por isso que eu estou te passando isso. Então, eu sempre deixo aqui como evento de conversão, compra, tá? Não cadastro, não initiate checkout e nada do tipo. Eu deixo compra, beleza? Criativo dinâmico é algo que também nesse primeiro momento eu acho que não faz sentido, você pode ler um pouquinho mais, entender sobre isso aqui, mas eu acabo não utilizando e nesse passo mais inicial aqui, intermediário, também acho que não faz sentido. Orçamento diário, quanto que a gente vai colocar? Como eu falei, eu gosto de colocar 25 por conjunto de anúncio, tá? Isso aqui é diário. Maria, eu não tenho 25, posso colocar menos? Pode. Posso colocar 20? Pode. Mas eu não indico que você coloque aqui 10, porque, de novo, Facebook Ads é um leilão também. Você coloca um orçamento muito mais baixo, tua campanha vai custar a rodar, beleza? Muito importante, agora são 2 horas da tarde e eu tô criando essa campanha. O que que eu não te indico a fazer? Deixar com o horário que está aqui de qualquer jeito. Por quê? Porque se são 2 horas da tarde e eu coloco o meu anúncio para rodar agora, ele vai ser aprovado lá por umas 4, 5, depende, tem uns que demoram mais, outros menos. Vai torrar esses meus R$ 25 em poucas horas que me restam do dia. Então, o que acontece? O Facebook, ele entrega de qualquer jeito, só porque ele precisa gastar 25 por dia. Então, eu sempre, quando eu estou fazendo o meu anúncio e não é super cedo da manhã, eu gosto de programar o meu anúncio para o dia seguinte. Então, eu programaria aqui para o dia seguinte e deixaria aqui para ele começar a rodar, tipo, meia-noite, tá? Daí ele vai torrar esses R$ 25 de uma forma mais inteligente ao longo do dia seguinte, beleza? Entendido isso? Aqui você não precisa se preocupar, digamos que você queira testar uma campanha aqui por 3 dias e você não tem medo que você vai esquecer de desligar a campanha, você pode definir aqui uma data de término também, beleza? Aqui a gente vem para a parte de públicos. Nesse caso, a gente está fazendo um interesse sem lookalike, então público personalizado não vamos colocar nada, tá? Aqui em localização você vai deixar Brasil, aqui em idade já é legal você segmentar, tá? Então, eu conversei com o produtor e eu sei que esse produto, ele converte melhor para para mulheres, tá? De 25 a 55, foi o que o produtor me informou. Falou, a maioria das pessoas estão aqui nesse público. Então, se você já sabe mais ou menos qual que é a idade dos teus compradores, você pode segmentar. Pô, se eu tenho um produto que é um curso avançado de odontologia para pessoas que já são formadas, não faz sentido eu colocar aqui idade 24, 23, enfim, 26. São pessoas que provavelmente não se formaram ainda, que ainda não estão nesse nível. Então, se você já tem um curso ou algum produto, um produto para próstata, enfim, você não vai colocar para homens de 20 anos. Dificilmente pessoas dessa idade têm esse tipo de dor, tá? De necessidade. São para homens de 35, 40 a mais, e assim por diante. É importante você entender quem é teu público. Nesse caso também, o produtor me informou que são mulheres, então eu já vou economizar aqui um pouco da minha grana e vou deixar
para mulheres, beleza? Aqui que a gente vai colocar os nossos interesses. Então, aqui eu vou colocar o interesse em amigurumi, que é o interesse que eu já pesquisei aqui, eu vi que tem no Facebook Ads, e o meu curso que eu vou subir aqui é justamente um curso avançado de amigurumi, tá? Então, eu vou colocar aqui. Como eu falei para você, muitas pessoas, quando eu escolho esse interesse amigurumi, pode ser que a pessoa, ela não queira fazer um curso de amigurumi, pode ser que ela tenha pesquisado alguma vez na internet que ela queria comprar amigurumi, logo o algoritmo coloca ela nesse público aqui do interesse de amigurumi. Mas eu preciso testar, tá? Eu preciso testar. Por isso que é importante, nesse primeiro momento, eu acho legal você colocar públicos menos, com menos direcionamentos. Mas como eu mostrei em outra aula, se eu estou anunciando um produto para dentista, que é uma especialização, eu posso colocar aqui interesse em dentista, cargos. Eu posso vir aqui colocar pessoas que têm cargos de dentista, ou pessoas que já têm mestrado, ou pessoas que já têm um curso superior completo, e assim por diante, tá? Como eu já mostrei, vou só mostrar de novo. Aqui eu posso escolher um público e eu posso definir com mais detalhes. Então, eu quero que seja amigurumi e que também tenha interesse, ou que também deva corresponder a sei lá, crochê. Ou seja, a pessoa ela tem que ter interesse em amigurumi e ela também tem que ter interesse em crochê. Ou eu já deixo mais claro que é uma pessoa que talvez trabalhe um pouco mais nessa área e não que alguém que esteja interessado em comprar um amigurumi. Tá entendendo o negócio, tá? Mas nesse primeiro momento eu vou testar só amigurumi para a gente começar um pouco mais aberto. Em outros testes, em outros conjuntos de anúncio, eu posso fazer esse teste. Por exemplo, colocar aqui interesse em amigurumi e que também deve corresponder a crochê, ou que também deve corresponder a artesã, tá? Então, artesanato ou artesã, escolho aqui pessoas que trabalham com isso para ser um pouco mais assertiva. Outra coisa que às vezes é legal de você testar é você excluir pessoas com interesse em programa de afiliados, porque aí você não mostra o teu anúncio para pessoas com esse interesse, tá? Vale o teste. Eu já fiz testes que eu tirei e funcionou melhor do que aquele que eu não tirei, mas eu já fiz teste excluindo e o meu CPM ficou mais caro, prejudicou um pouco o meu anúncio. Por isso que eu falo que é tudo teste. Não tem como eu te falar, coloca isso, tira aquilo. Não tem como. Vai depender muito. Mas estou te mostrando as possibilidades para você já ir pensando e testando. Aqui, vamos deixar só amigurumi, beleza? Eu vou deixar todos os idiomas, porque eu já deixei selecionado para o Brasil, então faz sentido para mim nesse caso. Aqui em mais opções, eu não preciso me preocupar com isso, beleza? Posicionamentos, tá? Posicionamentos. Eu acho legal você, de repente, começar com um posicionamento automático. O que isso significa? Que ele vai mostrar em todos esses posicionamentos possíveis aqui. Então, ele vai te mostrar, quando eu venho aqui em posicionamento manual, eu posso falar, não, eu quero só no Instagram, eu quero só no Facebook, assim por diante. Então, quando eu deixo em posicionamento automático, ele vai mostrar automaticamente para tudo isso aqui. Então, meus criativos, eles vão ficar em todos esses posicionamentos diferentes aqui, tá? Vai ficar no feed do Facebook, do Instagram, do Facebook Marketplace, do explorar no Instagram, os stories, vai ser no stories do Instagram, stories do Facebook, Instagram Reels, in stream, vai ser aqui vídeos em stream do Facebook e assim por diante, tá? Eu acho legal você começar sim com automático, muita gente recomenda começar com automático, mas tem um lado meu que também, depois de muito teste, percebeu que os posicionamentos que mais funcionam, pelo menos para mim, são Facebook, feed de Facebook, Instagram Stories e feed de Instagram, tá? Então, você pode fazer isso também. Tem outra coisa muito importante. Às vezes você sabe onde o teu público tá. No curso de cabeleireiro, o que eu fiz? Eu deixei só feed do Facebook. Por quê? Porque eu sei que meu público daquele produto, um produto mais com ticket baixo, enfim, é um produto que o meu público ele tá mais no Facebook. Nas minhas campanhas do JAP, por outro lado, eu acabo deixando, eu tenho resultados muito legais com o story do Instagram, é um público que está mais no Instagram do que no Facebook. Então faz sentido você pensar aqui, dependendo do produto, qual posicionamento faz mais sentido para você. Nesse caso aqui, vamos deixar posicionamentos manuais só para você entender um pouquinho como eu normalmente faço, até a forma que eu faço. Muita gente começa com posicionamentos automáticos e tá tudo bem você fazer assim também. Eu vou deixar então só Facebook e Instagram, beleza? Então eu vou deixar aqui feed
feed de notícias do Facebook, tá? Vou tirar todos esses outros feeds aqui. Aliás, vamos deixar no feed do Facebook e vamos deixar também no feed do Instagram, tá? Que são 2 posicionamentos que são legais e que normalmente funcionam bem aqui para mim, tá? Então, eu vou tirar esses outros. E eu vou deixar também aqui no Instagram Stories, beleza? Vamos deixar no Instagram Stories e o resto eu vou tirar tudo isso daqui, beleza? Vamos tirar esse in-stream aqui. Vamos tirar esse sobreposição no Reels aqui, que também não quero. Normalmente é legal usar todos os direcionamentos quando você está fazendo remarketing, que daí você bombardeia a pessoa de todos os lados, beleza? Mas eu vou tirar tudo isso aqui, porque com base nos meus testes é o que funciona melhor para mim. Aqui em mostrar mais opções, algo que eu gosto muito de fazer é mostrar o meu anúncio somente quando a pessoa está conectada no Wi-Fi. Concorda comigo que normalmente as pessoas elas compram algo quando elas estão em casa, no Wi-Fi, mais de boa? Então, eu gosto de mudar aqui e colocar aqui, ó, mostrar meu anúncio somente quando a pessoa estiver conectada no Wi-Fi. E deixo todos os dispositivos móveis. Aqui não precisa mudar nada, beleza? Aí a gente clica aqui em avançar e vamos para a parte de criar, de fato, o nosso anúncio, a nossa copy. Aqui, em nome do anúncio, você coloca Criativo 1, tá? Aqui você vai ter que selecionar a tua página do Facebook e aqui você não precisa ter uma conta no Instagram para conseguir vincular no Instagram, beleza? Você pode usar aqui a página selecionada ou se você tiver um Instagram, você clica aqui em conectar conta, você faz login no teu Instagram e consegue anunciar com a conta que você tem no Instagram. Mas você precisa sim de uma página no Facebook. Aqui o formato você pode selecionar ou imagem, ou vídeo, ou carrossel, ou coleção. O que eu normalmente uso é uma imagem, um vídeo e eu testo às vezes carrossel, mas o que eu mais utilizo, que dão certo para mim, é imagem e vídeo. Carrossel é legal também, aquele exemplo que eu te mostrei do curso, os 17 cursos de estética em um, era carrossel e funcionou super bem. Maria, qual que performa melhor? Não sei, tá? Eu tenho campanhas que performam melhor com vídeo e outras com imagens, então você vai ter que, de fato, testar, beleza? Selecionado aqui, você vai vir em mídia, adicionar mídia e adicionar imagem ou vídeo, dependendo de qual criativo você vai usar, se é imagem ou vídeo. Vamos colocar uma aqui em imagem, tá? Vamos colocar aqui em imagem e eu já tenho uma imagem aqui. Se você não tiver aqui, provavelmente você não vai ter, você vai ter que vir aqui em carregar e selecionar uma imagem que você salvou aí no teu computador, beleza? Vou clicar aqui em avançar e aqui ele vai me mostrar como é que vai ficar nos stories e no feed, beleza? Eu vou clicar aqui em avançar e concluir, beleza? E aí ele vai carregar aqui para mim. Ele carregou aqui, então, nos 3 posicionamentos, né? Os posicionamentos de feed, de story, beleza? Agora a gente precisa colocar aqui um texto principal. Quando é em story, normalmente eu acabo não colocando muito título, muita informação, principalmente se o meu criativo já fala muita coisa. Agora, se é um criativo mais simples, que não tem tanta coisa, você precisa colocar. Eu já fiz aqui um anúncio que acabou dando certo e vou colocar aqui de exemplo. Então, curso online completo, curso online completo com 60% off somente hoje. Você pode testar aqui diversos títulos e diversas cópias para ver qual que performa melhor. Digamos que você validou que essa imagem está legal, que você está tendo um ROI com essa imagem aqui, pô, você pode duplicar depois, eu te mostro como faz, para criar um novo título e assim por diante, beleza? Vamos colocar aqui agora o nosso corpinho do nosso anúncio, que é a nossa copyzinha também, beleza? Vou vir aqui. Então, eu coloquei no título, agora eu vou colocar aqui no texto principal, beleza? Vamos colocar aqui no texto principal, que vai ficar essa parte aqui de cima do nosso anúncio. Então, coloquei oferta bombástica, aprenda a fazer pets realistas com técnicas de amigurumi e assim por diante. De novo, isso aqui é bastante importante, então gasta um tempo fazendo algo legal aqui, beleza? Muito importante mesmo. Aqui, já coloquei então meu título, coloquei o meu texto principal, você pode ver como eu mostrei exemplos de concorrentes e assim por diante para você montar as tuas copies e vai sempre mudando. Aqui em site, eu vou precisar colocar o site da minha página, beleza? Então, eu vou colocar aqui a URL do meu site. Feito isso, eu vou clicar aqui em publicar, beleza? Vou clicar aqui em publicar.
Vai dando uma fuçadinha ali, não tem nada mais que eu coloco. Às vezes no campinho ali de descrição eu coloco, mas se o título é muito longo, a descrição nem aparece, então não me dou esse trabalho. Mas vai mexendo ali na copy, no título, que você vai conseguindo ver ali do ladinho como tá ficando esse anúncio. E como eu sempre falo, veja, se coloca no lugar do consumidor para ver se você compraria, se te interessa essa copy, esse anúncio, esse criativo e assim por diante. E assim que tiver publicado, a gente vai fazer agora a etapa de colocar mais um criativo e de colocar mais um conjunto de anúncios para você ver como funciona e como é muito simples. Aí quando eu clico aqui nessa setinha, eu vou sair, porque já foi publicado, beleza? Já foi publicado e ele está em análise, tá? Aqui minha campanha, meu conjunto está programado e está em análise. Então, provavelmente amanhã vai começar a rodar, porque eu setei ele para rodar amanhã. Ah, Maria, quanto tempo fica em análise? Às vezes solta rapidinho, depois de 1, 2 horas, às vezes demora mais horas, depende muito do humor do Facebook Ads, combinado? Então, eu criei aqui, só para a gente entender, uma campanha, tá? Criei aqui essa minha campanha. Dentro dessa minha campanha, então, ó, quando eu clico aqui, ou quando eu clico nela aqui, eu venho aqui e vejo os meus conjuntos de anúncio. Por enquanto, eu tenho um conjunto de anúncio, e dentro desse conjunto de anúncio, eu venho aqui em cima e eu tenho um criativo. Bora criar o segundo criativo desse nosso primeiro conjunto de anúncio? O que você pode fazer? Você vem aqui em duplicar. Por que duplicar? Porque aí você simplesmente encurta um pouco o teu processo, tá? Você clica aqui em duplicar e a gente só vai mudar o criativo, beleza? Vamos mudar o criativo para deixar, então, 2 criativos. Aqui eu preciso mudar o nome, né? Porque ele vai automaticamente vir com cópia, mas aí você muda aqui. Vamos colocar aqui criativo 2. Criativo 2, aí você pode até usar a nomenclatura que você quiser para se achar. Vamos colocar aqui que esse aqui vai ser um criativo em vídeo para testar, tá? Aqui não precisa mudar nada. A gente vai vir aqui embaixo agora em mídia. A gente vai vir aqui, remover, para colocar uma nova mídia, tá? Então, adicionar mídia. Agora eu vou adicionar um vídeo, tá? Vamos adicionar um vídeo, que é um outro criativo que o produtor me deu. Só que esse criativo aqui é um produto, enfim, mais exclusivo, então não tem outros afiliados usando, por isso que eu vou usar e vou quebrar um pouco a regra que eu falei que não dá para usar criativo do produtor porque está muito saturado, beleza? Aqui o meu texto eu vou deixar igual, o título eu vou deixar igual. Por quê? Porque eu valido uma coisa de cada vez. Se eu coloco um criativo novo, eu coloco um título completamente diferente, um texto aqui, uma copy completamente diferente, eu não vou saber exatamente o que tá fazendo muita diferença nesse meu para um ter mais conversão que o outro, se a imagem, é o vídeo, é o título, é o texto. Então, eu gosto de ir mudando as coisas devagar, validando uma coisa de cada vez, beleza? E aqui vai ficar tudo igual, a URL do site é a mesma, e assim por diante. E aí eu clico aqui em publicar para conseguir publicar esse meu segundo criativo. Agora, publiquei esse segundo criativo, então eu tenho já um conjunto de anúncio com 2 criativos. O que a gente vai fazer agora? A gente vai duplicar esse nosso primeiro conjunto de anúncio, porque eu quero fazer 4, lembra? Eu não vou fazer os 4 aqui para não ficar muito longa essa aula, mas só para você entender. Então, primeiro eu crio meu conjunto de anúncio, ele vai ter um anúncio. Eu duplico ali, tá? Eu duplico aqui o meu anúncio. Agora eu vou duplicar esse meu conjunto de anúncio. Quando eu duplico esse conjunto de anúncio e mudo, eu vou mudar uma coisinha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou deixar a lista de compradores, tá? Vou deixar o lookalike. Quando eu duplico aqui, já vai duplicar junto, né, automaticamente os 2 criativos, tá? Então, eu vou clicar aqui em duplicar. E aqui a gente só vai mexer, ao invés de deixar interesse amigurumi, eu vou deixar só lookalike, sem interesse, tá? Vou deixar só lookalike sem interesse. Então, bem simples, eu só vou duplicar e mudar o que precisa ser mudado, beleza? Então, o nome do conjunto de anúncios aqui vai ser lookalike 1% de compradores. Aqui eu vou colocar, então, lookalike 1% compradores, tá? Compradores. Opa, escrevi errado o negócio aqui. Compradores. Aqui vai ser a mesma coisa, vou deixar o site, tal, vou deixar tudo aqui, vai ser o mesmo orçamento, vai começar amanhã no mesmo horário. Só que aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse interesse em amigurumi e vou colocar um público personalizado. Lembra que eu te ensinei nas aulas de público personalizado como subir uma lista de clientes? Então, provavelmente você já tem
a tua lista de clientes aí. Se você não tiver, você cria da forma que eu ensinei naquela aula, ou você pode criar aqui, tá? Público personalizado, aí você coloca aqui lista de clientes e sobe a lista, beleza? Mas vamos vir aqui então em público personalizado, eu já subi, então eu já tenho aqui esse público semelhante. Eu já subi a lista de público personalizado e criei um público semelhante, um público lookalike de 1%, tá? Então aqui eu vou deixar somente isso. O que eu falei que a gente poderia fazer no terceiro conjunto de anúncio? A gente está no segundo, tá? Mas no terceiro, deixar semelhante 1%, com interesse em amigurumi. Então, eu posso fazer isso. Eu posso falar, eu quero que seja um público semelhante aos meus compradores e que, além disso, esse público semelhante de compradores tenha interesse em amigurumi. Então, esse seria o terceiro conjunto de anúncios que eu faria. Nesse caso, nesse segundo, eu vou deixar só um público semelhante, sem definir interesse específico. Então, você pode deixar o negócio um pouco mais aberto, você pode ir desmiuçando e detalhando e colocando público, tirando público. De novo, por isso que anunciar no Facebook Ads é um pouquinho mais complexo, porque a gente tem 1 milhão de variáveis aqui para testar. Nesse caso, eu só vou mudar aqui, tirei o interesse em amigurumi, deixei somente público personalizado de lookalike, 1%, e eu vou deixar todo o resto igual e vou clicar aqui em publicar. Quando eu faço isso, já criei aqui o meu segundo conjunto de anúncio, e esse segundo conjunto de anúncio já tem ali também os seus 2 criativos, beleza? Agora, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer isso mais 2 vezes para criar ali os 4 conjuntos de anúncio que eu falei no início dessa aula. O próximo conjunto poderia ser, por exemplo, deixar o lookalike, mas inserir interesse em amigurumi. O quarto conjunto poderia ser um público bem aberto, tirar público personalizado, tirar público de interesse e deixar abertão, tá? Muito importante, eu sei que no começo pode parecer bastante coisa, mas aqui eu já tenho os meus 2 conjuntos de anúncio, tá? Então, tem esse meu outro conjunto de anúncio, como você pode ver aqui, os criativos também vieram duplicados juntos, beleza? Eles estão aqui juntos. Gente, bastante coisa. Vai devagar, um passo de cada vez. Aí, quando você for criando, validando novos conjuntos, você vai duplicando aqui, criando novos, mexendo em copy, mexendo em público, mexendo em tudo que você puder para deixar a tua campanha o mais otimizada possível. A gente vai aprender sobre análise de métricas para que você entenda como identificar uma campanha que está performando bem.